tema de hoje, clima, tá? Falar de clima é uma coisa relativamente tranquila, porque afinal a gente está falando de uma coisa que é do nosso dia a dia. Mas muita gente ainda confunde algumas informações, confunde algumas coisas sobre clima, e a gente vai tentar hoje, né, a elucidar, né, a facilitar esse entendimento. Bom, eu começo por uma perguntinha muito simples para vocês. Qual que é a diferença de clima para tempo? Está em casa pensando, falando, pô, clima e tempo é a mesma coisa. Bom, se você sabe que são diferentes, você está bem. Se você achava que era a mesma coisa, vamos reorganizar isso aí, né? Vamos mudar essa ideia. Bom, clima. O clima, ele é uma situação mais fixa da atmosfera. O tempo é uma situação mais momentânea da atmosfera. Muitas vezes, quando nós estamos aí assistindo os jornais, a gente escuta o âncora, né, fala, olha, com vocês a previsão do tempo. Ele está usando o termo correto. É a previsão do tempo. Por quê? Porque o tempo é uma situação momentânea. O tempo ele pode mudar em 2 horas, ele pode mudar em 3 horas. Nós que estamos aqui no Mato Grosso, por exemplo, se acorda muitas vezes, está 15 graus, quando chega meio-dia já está ali 45 graus, né? Socorre, ou pelo menos próximo. Porque eles dizem que é 40, mas aí é a sombra, né? Se você ficar no sol, você vai sentir isso de maneira muito mais perceptível, né? Bom, continuando. O clima, ele já é uma situação mais fixa. Professor, o clima não muda? Muda sim. Tanto o tempo quanto o clima podem mudar. Agora, a diferença é que o clima ele vai demorar 30, 40, 50 anos para mudar. E o tempo, como eu acabei de dizer, ele pode mudar em 2 ou 3 horas. Então, esse ritmo de mudança é que é o mais importante. E a gente vai perceber, né, eu trouxe aqui para vocês os vários climas mundiais, que a gente tem grande variabilidade climática, muitas vezes dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo continente. E a gente vai começar, aqui um resuminho da diferença de clima-tempo, tá? Está disponível para vocês. E a gente vai começar a fazer essa análise. Vale a pena ressaltar, de todas as camadas atmosféricas, né, o clima, ele vai se apresentar, as alterações, os fenômenos climáticos, eles se apresentam basicamente na primeira camada, que é a troposfera. Ela fica em média aí, da linha do mar, uns 12 quilômetros, né? Ou 12 mil metros de altitude. Então, quase tudo que ocorre em relação ao clima vai ocorrer nessa primeira camada. É por isso que, às vezes, quando você vai viajar, você pega um avião, o piloto fala, vamos voar acima das nuvens. E às vezes está tendo aquela chuva gigantesca, você começa a voar acima das nuvens e aí você não vê mais chuva nenhuma. É porque os fenômenos climáticos eles ocorrem nessa primeira camada aqui, né, nesse primeiro estrado atmosférico. Bom, uma imagem que é muito importante para a gente analisar o clima é o climograma. O que é climograma? O climograma ele é um desenho, né? Ele é uma apresentação gráfica que nos traz algumas análises sobre o que está rolando, né? Essa imagem aqui do climograma ela vai aparecer grande aí na sua tela por um tempo, né, enquanto eu estiver falando, mas analise o seguinte, você em casa, ó, vamos começar por esse primeiro, Manaus, tá? Essa linha vermelha que vocês estão vendo, ela faz um indicativo de temperatura. Então percebam que depois de agosto nós temos temperaturas mais altas. E as temperaturas mais baixas geralmente ocorrem em janeiro, fevereiro, indicadas aqui. Em contrapartida, as barrinhas azuis, elas demonstram a concentração do índice pluviométrico. Então, os meses mais chuvosos, né, você tem aí março, abril, geralmente são os meses mais chuvosos. Aí, a gente vai para uma outra aqui, que é Fortaleza, aqui na frente. Você vai perceber que as menores temperaturas ocorrem aí no mês de julho, né? O que é relativamente normal, porque afinal a gente tem o inverno nessa época, e as temperaturas mais elevadas ocorrem aí no final e no começo do ano, né? Janeiro, dezembro, porque a gente também está tendo verão. Contudo, as épocas menos chuvosas são no final do ano, tá? E as épocas mais chuvosas aí são no mês de março e abril. Você vai poder depois fazer uma análise de uma por uma.
né? Mas qual que é a nossa meta trazendo esses diferentes climogramas? É mostrar para vocês que cada região do Brasil ele vai apresentar uma característica pluviométrica é chuva, tá? E uma característica de temperatura. E existe uma correlação dessas cidades com alguns aspectos que a gente vai trabalhar agora, que são os aspectos climáticos ou fatores climáticos, tá? Então, climograma é uma representação gráfica do clima de uma região e mostra aí uma média de chuvas e de temperatura, tá? Como a gente falou muito de chuva, eu faço uma perguntinha para vocês. Quantos tipos de chuva existem? Você está aí parado, se perguntando, professor, que eu saiba, é só um tipo de chuva, né? Chuva e ponto final. Não. Nós temos basicamente 3 tipos de chuva. Como a gente está falando de clima, é muito importante que você consiga me dizer quais são esses tipos de chuva. E eu trouxe para vocês algumas imagens aí que vão apresentar bastante. Primeira chuva é a chuva orográfica, ou chuva de relevo. Essa chuva orográfica, ela é uma chuva bastante interessante, né? Ela tem características muito curiosas. Geralmente ela ocorre nas áreas litorâneas, nas áreas onde você tem praia, onde você tem o mar. Por quê? Porque durante o dia o mar, né, e à noite também, mas mais durante o dia, o mar ele vai, através da evaporação, vai liberando esse vapor d'água. Esse vapor d'água ele dá origem a algumas nuvens, e essas nuvens elas vão na direção, né, do litoral. Quando essas nuvens chegam, essas nuvens formadas no litoral, elas vão se precipitar e liberar água, né? E aí ela vai se movimentando, e muitas vezes ela dá uma paradinha na precipitação, e ela tenta subir o morro. Eu costumo brincar no cursinho, ela tenta pular o morro. Mas quando ela sobe a grandes altitudes, ela vai encontrar temperaturas menores. E no que ela encontra temperaturas menores, ela acaba novamente se precipitando. Então ela não consegue, né, transpor essa barreira. Esse tipo de chuva, ele ocorre muito ali na região do Nordeste. E como na região nordestina a gente tem algumas áreas elevadas, a gente acaba tendo um sério problema. Todos os locais antes das elevações são úmidos. E todos os locais posteriores às elevações acabam sendo muito secos, né? Então você tem ali uma zona da mata extremamente úmida e você tem um sertão nordestino muito seco. Então percebam que o relevo atrapalha muito e força a existência de chuvas orográficas. Os meus alunos muitas vezes perguntam, professor, a gente não pode explodir esse morro para que a água adentre nas regiões nordestinas? Eu sempre digo, olha, não dá porque são quilômetros e quilômetros de morraria, né? Então você não vai conseguir explodir todas. Bom, segundo tipo de chuva, tá? São as chuvas convectivas ou simplesmente chuvas de convecção. Essas chuvas é aquela chuva tradicional que a gente aprende desde as séries iniciais, né? Existe um processo chamado evapotranspiração. Ou seja, o solo está liberando a vapor d'água, as plantas estão liberando vapor d'água, né? Até os animais, né? Nós, ao suar, a gente está liberando vapor d'água. Os rios, as lagoas, é óbvio, estão liberando vapor d'água. Todo esse vapor d'água que é liberado na atmosfera, né, ele vai dar origem a chuvas que geralmente ocorrem no final da tarde. Então é muito comum sol forte o dia todo, quando chega lá pelas 5, 6 da tarde, que as temperaturas começam a baixar, você vai ter precipitação, tá? Então essa chuva é a chuva convectiva. E nós temos o terceiro tipo de chuva, tá? Que é a chuva ciclônica ou simplesmente chuva frontal, né? Como é que ocorre essa chuva? Muitas vezes, sobre uma cidade, você tem uma massa de ar parada, uma massa de ar estacionada, tá? Massa de ar são grandes porções atmosféricas. Então essa massa de ar fica parada sobre uma cidade. Vou pegar o exemplo de Cuiabá, que é onde a gente está gravando esse vídeo, né? Então a gente tem uma massa de ar quente e seca que constantemente está acima da região de Cuiabá. De repente, isso ocorre muito no inverno, chega uma outra massa de ar, que é a massa polar, né, que vem lá da região da Antártida, né, que vem lá das regiões mais frias, do nosso Polo Sul. E aí, essa massa de ar fria chega e ela encontra a massa de ar quente. Eu costumo dizer para os meus alunos que rola um fight entre elas, né, vai rolar porrada entre elas. Então, massa de ar fria bate com massa de ar quente e acaba rolando uma chuva. Esse tipo de chuva, a gente sempre nota da seguinte maneira: fez calor o dia todo,
Quando é mais ou menos umas 7, 8 da noite, o céu começa a ficar meio rosado, né? Começa a ficar com aquela cor meio avermelhada. De madrugada rola um chuvão, é o fight, e no outro dia já amanhece frio. Quando a massa polar, né, quando a MPA é forte, amanhece frio. Se ela for fraquinha, ela leva uma surra, né, da massa de ar quente que estiver sobre o local, né, e aí no outro dia amanhece quente normalmente. Bom, voltando a falar de clima e de temperatura em específico. Quantos fatores podem determinar o clima de uma região? Eu quero frisar, né, essa palavrinha aqui, ó, podem. Fatores climáticos, eles não determinam o clima de um local, mas eles podem determinar. Pessoal, não entendi, explique melhor. É porque, para falar do clima de um local, a gente tem que analisar vários fatores. Então, não é só um fator que determina se o clima é frio ou se o clima é quente. É a junção de vários fatores, né? Por exemplo, regiões próximas à linha do Equador tendem a ser mais quentes. Agora, de repente, está próximo à linha do Equador, mas está a 3.000 metros de altitude. Pô, aí vai ser frio, né? Nesse caso, o fator latitude perdeu para o fator altitude, ok? Então, grava isso. Fatores que podem determinar o clima. Mas para eu saber qual é o clima de um local, eu tenho que somar todos os fatores e ver qual é mais determinante ou qual é mais vitorioso, né, em relação a esse clima. Vamos lá então, ó. Primeiro fator, latitude. Segundo fator, altitude. Terceiro fator, continentalidade, maritimidade, né? Eles são meio que irmãos com funções opostas, né? Temos as massas de ar e a vegetação. Anderson, né, existem outros fatores? Né? Muitos alunos me perguntam. Sim, existem, mas a gente destaca estes que são os mais importantes, que são os mais interessantes aí do processo. Bora falar agora de latitude, tá? Latitude, quando você estudou a cartografia, né, tinha lá latitude e longitude. E aí você aprendeu o seguinte, deixa eu colocar a imagem aqui. Aí você aprendeu o seguinte, latitude é a distância entre os paralelos partindo da linha do Equador. Legal, isso em cartografia é o conceito de latitude. Agora, quando a gente fala de clima, quando a gente faz uma análise climática, latitude continua valendo essa ideia, mas latitude ela tem uma análise muito maior, tá? Todas as áreas que possuam latitude próxima à linha do Equador, ou todas as áreas, porque aqui a gente tem latitude zero, tá? A linha do Equador, latitude zero. Então, todas as áreas de latitude baixa, ou seja, próximas à linha do Equador, né, necessariamente elas tendem a ser mais quentes. Grava a palavrinha, tendem, tem tendência, quer dizer que vai ser. No que você vai se afastando, né? Quando você vai para as médias latitudes, você já vai ter temperaturas intermediárias. E quando você vai para as altas, né, latitudes, a tendência é você ter temperaturas mais baixas. Nas altas latitudes, até que essa tendência não é tendência, é quase uma determinação, né? Nas altas latitudes as temperaturas são baixas, mas nas baixas e nas médias latitudes você tem aí possibilidades a serem analisadas, tá? Bom, latitude, regrinha básica, quanto mais próximo do Equador, maior é a tendência de que o lugar tenha um clima quente, né? Altitude, atenção, as palavras são parecidas, mas com análises diferentes. Quando eu falo de altitude, eu tenho que falar de pressão atmosférica, tá? Por quê? Para que eu consiga entender o porquê que as regiões mais altas tendem a ser mais frias e as regiões mais baixas tendem a ser mais quentes. O que acontece é o seguinte, nos locais mais altos eu tenho menor pressão atmosférica. Nos locais mais baixos eu tenho maior pressão atmosférica. O clima e a temperatura, eles são muito influenciados pela quantidade e concentração de gases, tá? Então, nos locais mais baixos, eu tenho uma concentração e uma movimentação maior desses gases, né? Vários, oxigênio, nitrogênio. E nos locais mais altos, eu tenho menor concentração desses gases. Como eu tenho menor concentração desses gases, eu também tenho uma tendência a ter menores temperaturas, né? Muitas vezes a seleção brasileira vai jogar em locais ali da Cordilheira dos Andes, né? E além desses locais mais altos serem mais frias, os jogadores acabam indo alguns dias antes para se adaptar, né? Porque a concentração de oxigênio lá é diferente. Então, para que eles não passem mal, não tenham problemas,
eles vão um pouquinho antes para se adaptar. Então grava isso. Eu gosto muito de frisar nas minhas aulas e peço para os meus alunos que, por favor, não confundam latitude com altitude. Os nomes são parecidos, tá? Ambos falam de clima também, mas são fenômenos, são processos diferentes. É muito importante a gente frisar essa diferença entre os dois. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Já estou repetindo as imagens anteriores. Quando a gente fala de altitude, lembra de altura, tá? Alto, baixo, lembra de altura, né? E latitude, lembre-se aí, né? Da linha do Equador, lembre-se da distância entre elas. Continentalidade e maritimidade, né? Pessoal, já ouvi esse termo, mas não sei muito bem o que é. Bom, o que acontece? Eu vou avançar e depois eu vou voltar aqui. Está na moda os memes, né? E aí eu consegui 2 memes, né? Nascer do Sol em Cuiabá. Olha que sacanagem, botaram uma bomba atômica aqui, né? Então, Nascer do Sol em Cuiabá, uma bomba atômica. E aí pegaram a imagem de um filme e colocaram: sinta agora o meu calor, né? O golpe mais poderoso. Isso aqui é um desenho infantil, né? E ele tem lá os golpes, né? Cada golpe tem um nome, e ele chamou de golpe mais poderoso. O nome do golpe mais poderoso é Rio de Janeiro, para fazer, é claro, uma referência a muito calor. Algum tempo atrás eu trouxe alguns amigos, né, a Mato Grosso, e eles disseram: meu Deus, como essa cidade é quente, né? Eu comentei na época, eu falei: pô, Rio de Janeiro também é muito quente. Agora, a grande diferença: o Rio de Janeiro, ele vai ter uma coisa bastante interessante. Ele está próximo ao mar. Como ele está próximo ao mar, automaticamente ele vai receber essa brisa marítima. Então, o Rio de Janeiro, quente como é, recebe maritimidade, né? Essa umidade oriunda do oceano. Agora, Cuiabá, deixa eu pegar uma outra imagem de inversão. Cuiabá está muito longe. Estou pegando Cuiabá, mas poderia pegar qualquer outra cidade do Brasil, né? Cuiabá está muito longe do oceano. Então a gente não recebe maritimidade. Umidade é quando tem chuva, friozinho é quando vem uma massa de ar, mas nós não recebemos essa maritimidade. É por isso que o nosso calor, vou usar uma linguagem bem popular, nosso calor é mais seco, né? Por quê? Porque o nosso calor, ele geralmente tem umidade atmosférica muito baixa. Então a sensação no nosso dia a dia é muito ruim, né? Justamente por isso. Então grave essa informação, né? Não leve a sério esses memes. Imagina, Cuiabá não é tão quente assim, é quase assim, né? Mas não é tão quente dessa maneira. Então grave isso. Continentalidade, tá? É essa sensação térmica ruim pela falta de umidade marítima. Maritimidade é uma sensação térmica mais agradável, né? Oriunda dessa umidade que vem do oceano. Ok? Vamos avançar aqui. Eu fiz questão de trazer para vocês os climogramas, né? Novamente os climogramas, e aí eu trouxe o climograma de Cuiabá e o climograma do Rio de Janeiro. É claro que tem diferenças, né? No meio do ano você tem uma boa porcentagem de chuva, que em Cuiabá a gente quase não tem. Mas se você analisar a questão da temperatura, ó, aqui em Cuiabá a gente tem médias de temperaturas que não são tão diferentes do Rio de Janeiro assim. Então dizer que Cuiabá é muito mais quente do que o Rio de Janeiro não é adequado, é um pouquinho mais quente. Agora, como lá eu tenho maritimidade, essa sensação térmica lá, ela é muito mais agradável, tá? Percebam as médias, né? Em Cuiabá a gente tem médias aí que variam de 23 a 32, lá a gente tem de 23 a 30, né? Tem diferença, mas não é uma diferença tão gigantesca assim, tá? Tá aí um resuminho do que é maritimidade e continentalidade. Falemos agora das massas de ar, tá? As massas de ar são muito importantes para que a gente entenda o clima de uma cidade, o clima de um país, né? O clima de um continente inteiro, ok? Bom, o que são massas de ar? Porções ou volumes de atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura, umidade, por causa de sua localização. São bastante espessas e homogêneas. Homogêneas igual, né? A massa de ar, como vocês viram, ela é uma porção atmosférica. Agora, vale a pena a gente frisar, a gente destacar que as massas de ar, elas vão trazer as mesmas características dos locais onde elas nasceram. Então, por exemplo, a massa de ar nasceu lá no Polo Sul, ela vai ser fria.
A massa de ar nasceu na região amazônica, quente, mas úmida. A massa de ar nasceu no sertão nordestino, quente e seca. A massa de ar surgiu na linha do Equador, no Oceano Atlântico. Então ela vai ser quente com relativa umidade. Então a massa de ar ela sempre traz características dos locais onde ela surgiu. Ela sempre vai alterar o clima por onde ela passa. Uma outra coisa, deixa eu colocar a imagem das nossas massas de ar aqui, né? Uma outra coisa que é importante a gente destacar também, as massas de ar, elas começam fortes. Então, muitas vezes ela começa lá no Polo Sul, né? Ela começa lá na Antártida com menos 25 graus. Quando ela chega ali na Patagônia, né, no extremo sul ali da nossa América do Sul, ela já está com menos 15, com menos 10. Quando ela chega no Rio Grande do Sul, ela já chega com 0. Quando ela chega em Campo Grande, ela já chega com 6, 7. Quando ela chega em Cuiabá, ela já está com 10, 11. Ou seja, ela vai perdendo força. Gradativamente ela vai perdendo essas suas características. E vai perdendo velocidade também. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, vai aparecer a imagem grande aí para vocês, tá? As massas de ar que atuam no Brasil. Percebam, né, nessa imagem à nossa esquerda, que durante o inverno eu tenho, né, a massa polar que vem lá da Antártida atuando de maneira bastante forte. Ela passa aqui pelo Mato Grosso, mas ela pode tomar outros caminhos também. Já no verão, a MPA, né, a massa polar atlântica, a Antártida, ela praticamente não atua, ela acaba não atuando nesses locais, né? Por que ela não atua? Porque a gente está no verão, e no verão ela não vai conseguir atuar com muita força. Outra coisa que é legal também a gente destacar é que no inverno a massa equatorial continental ela tem pouca força, ela existe, ela se desloca, mas ela tem pouca força. Quando a gente chega no verão, a massa equatorial continental ela já se expande bastante. Ela causa algumas chuvas aqui no Mato Grosso também, vale a pena destacar. Então, o Brasil, ele recebe estas 5 massas de ar que atuam de maneiras diferentes ao longo do ano e que atuam com intensidades diferentes ao longo do ano. Importante a gente sempre estar fazendo essa análise. Uma outra coisa que compensa muito a gente destacar é a vegetação, tá? E falar de vegetação é falar de amplitude térmica. Nós que moramos aqui em Cuiabá, quem tem um pouquinho mais de idade, né, como o professor Anderson aqui, a gente se lembra muito de uma coisa. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, haviam muitas árvores, tanto no centro da cidade como nos bairros. Hoje, talvez por uma questão de segurança, para não ter o trabalho de varrer as folhas, as árvores estão desaparecendo. E a gente percebe, além de estarmos vivendo tempos de aquecimento global, a gente percebe que o desaparecimento dessas árvores, ele alterou muito o clima da cidade. Hoje eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que Cuiabá deve estar em uns 2 ou 3 graus mais quente, pela inexistência de algumas árvores, né? No passado, Cuiabá era chamada de cidade verde, porque você subia aí nos locais mais altos e via muito, muito verde, né? Reza a lenda que Dom Aquino teria falado que Cuiabá era a cidade verde. Não sei se é real. Mas hoje você pode subir nos prédios e você quase não vê verde. As árvores estão desaparecendo. Então, a inexistência de vegetação, ela vai gerar temperaturas mais elevadas, ela vai deixar a cidade mais quente, né? E ela vai permitir uma maior amplitude térmica. Pessoal, o que é amplitude térmica, tá? Amplitude térmica é a variação de temperatura. Quando a gente está ouvindo a previsão do tempo, a moça do tempo lá, ela geralmente fala, olha, temperatura mínima 8 graus, máxima 18 graus. Essa variação de mínima para máxima é o que a gente chama de amplitude térmica. Para o corpo, para o organismo, não é legal que uma região tenha muita amplitude térmica. Eu até trouxe uma imagem ali depois, mas a gente vai antecipar um pouquinho. Você pega as áreas de deserto, deserto do Saara. O deserto do Saara tem um sério problema. Tem dias que de manhã você vai ter 50 graus e tem dias que à noite você vai ter 10 graus, 0 graus. Então imagine só o corpo tendo que suportar uma amplitude térmica de até 40, 45 graus de diferença, né? E aí, para a gente analisar esse processo, está aqui o resuminho do que é amplitude térmica, para você pegar lá no Face ou no site dessa escola que está transmitindo aqui, tá? Eu trouxe para vocês 4 imagens.
Eu trouxe uma imagem de uma floresta equatorial tropical, no caso aqui a Amazônia. Tá? Eu trouxe a imagem de uma região de cerrado, de uma vegetação de cerrado. Eu trouxe a imagem de uma vegetação de caatinga e eu trouxe também a imagem, né, do deserto do Saara, para que a gente possa comparar. Todos os locais onde eu tenho muita vegetação, eu tenho menor amplitude térmica. Então, se eu pegar lá a região amazônica, lá embaixo, abaixo das árvores, abaixo da abóbora das árvores, eu vou ter temperaturas médias aí de 28 graus, de 30 graus. E quando a noite chega, a temperatura cai para 10 não, desculpa, vai cair para 18, para 17 graus. Perceba que não houve uma variação tão grande assim. Aqui na região do Cerrado, eu já posso ter uma máxima de 40 graus e uma mínima de 11, 12 graus. Na região do sertão, eu posso ter uma máxima aí de 42 graus e uma mínima de 8 graus. E no deserto, como eu já falei, eu posso ter uma máxima de 50 e uma mínima de até 0. O Saara já registrou essas variações. Então, a vegetação ela é fundamental para a manutenção da temperatura. É como se ela fosse, sei lá, um grande isopor que conserva a temperatura, que não permite que ela tenha uma grande variação. E para a vida, a Amazônia que o diga, a menor variação de temperatura é sempre mais importante, é sempre mais interessante, tá? Eu até coloquei aqui os textinhos, né? Menor, maior e mediana amplitude. Grava esse nome, amplitude térmica, tá? Então, quando eu tenho formação arbórea de dorsal fechado, eu tenho uma manutenção da temperatura. Quando eu tenho formações herbáceas, eu tenho uma maior amplitude térmica, eu não tenho manutenção da temperatura. Bom, perguntinha legal para a gente estar analisando também. Quantos climas nós temos no Brasil? Né? Eu costumo dizer que vai variar de livro didático, vai variar de prova para prova. Né? Mas assim, tecnicamente, nós temos 6 climas no Brasil. Mas muitas publicações, elas apresentam que no Brasil a gente teria basicamente 3 climas. O clima equatorial, o tropical e o subtropical. O tropical, com as suas variações, o litorâneo, o tropical, o altitude e o semiárido, né? Professor, onde é que eu tenho um clima subtropical? No sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, as regiões mais elevadas, você vai ter também ali o subtropical. Onde é que eu tenho equatorial? Na região amazônica. Você pega aqui o norte do Mato Grosso, você pega toda a região norte, né, dessa macro-região, e os países vizinhos também, né, Venezuela, Colômbia, você vai ter aí um clima equatorial. E o clima tropical é o que prevalece no Brasil, né? Tem o tropical litorâneo, que é o que a gente sente nas praias, ali na região do litoral. O tropical ou tropical típico, ele pode aparecer assim, aqui no Mato Grosso, da parte central para a direção de Cuiabá, você vai ter o tropical, que é esse típico mesmo. O tropical de altitude, você encontra em algumas regiões do país, Campos do Jordão, um local mais elevado, você vai ter tropical de altitude. E o tropical semiárido, que é aquele ali do sertão nordestino, Vale do Jequitinhonha, ali no norte de Minas Gerais, você vai encontrar esse clima. Tá? Bom, bora treinar mais uma vez, a gente já está finalizando essa aula e aí você vai poder ter seu momento de testar os seus conhecimentos. E como a gente fez na aula anterior, a gente vai colocar um cronômetro aqui embaixo e vamos deixar 1 minutinho. Se você precisar, você pausa aí, lê mais tempo, mas eu repito e vou repetir em todas as aulas. A média no Enem são 3 minutos, tá? Então tenta resolver certo em 3 minutos. E após as questões, quando vocês baixarem esses slides, vocês vão ver que tem um comentário, tem a resolução deles. Tá? Então, bora lá, né? Bora treinar.
Beleza, já passamos um minuto aí, né? E eu faço a pergunta, que letra você marcou? Espero que você tenha marcado a letra C. Nós colocamos aí a imagem, uma imagem obtida aí é uma prova do Enem, né? Mas essa imagem foi obtida do INPE e colocamos uma tabelinha, né? Reproduzimos a tabelinha que o Enem nos propõe também. E aí ele faz a seguinte análise. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar na região Nordeste e na região Sul? Então a gente analisava aqui a temperatura, e analisava a umidade, principalmente na região Nordeste e na região Sul. A altitude que forma barreiras naturais. Realmente, a altitude pode formar barreiras naturais, como a gente citou. Mas, nesse caso, elas não foram aí os responsáveis pela umidade do ar estar dessa maneira. A vegetação que afeta a incidência solar. A vegetação, ela geralmente mantém a umidade, até porque os fótons solares acabam não chegando. Correntes marítimas que atuam na troca de calor. As correntes marítimas, se forem quentes, podem trazer uma ampliação da temperatura, e se forem frias, o mesmo também trazendo frio, é claro, o oposto, né? Continentalidade que influencia a amplitude da temperatura, ou seja, a oscilação. A continentalidade deixa os locais mais quentes, então não dá para afirmar aí que ela vai influenciar, né, a amplitude. Talvez ela influencie a manutenção, sobrando apenas massas de ar que provocam precipitações. Perceba aí que a região Nordeste e Sul, né, elas estavam com bons índices de umidade, diferentemente da região Centro-Oeste. Então, nesse caso, as massas de ar provocaram precipitações. Eu pergunto para você, qual é o tipo de chuva causada pela chegada de uma massa de ar que faz um fight aí com a outra massa de ar? Se você não lembra, eu relembro a você, aí são as chuvas, né, frontais, quando uma bate de frente com a outra, beleza? Nós temos aí, né, uma outra, a gente vai para a resolução dela, né, tá aqui, e tem a outra perguntinha também. Mais um minuto para você analisar. Beleza, já teve aí o seu 1 minuto. Espero que você tenha marcado a letra E, correto? Perguntinha tranquila. Essa o Enem foi bonzinho com o pessoal, né? Ele jogou aí um climograma. Perceba que o climograma, ele fala de menos 10 graus Celsius. Se tiver um conhecimentozinho básico, você já vai perceber aí, né, que entre todas as cidades, a que mais tem tendência a ter uma temperatura tão baixa assim, no caso é Moscou. E aí ele faz a seguinte análise. As temperaturas médias mensais e a taxa de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico de qual cidade? Muitos alunos, quando eu coloquei isso aqui, eles disseram assim, poxa vida, professor, mas agora eu sou obrigado a saber o clima da cidade de Moscou? Essa pergunta, ela não fala especificamente sobre a cidade de Moscou, mas ela fala sobre conceitos gerais de temperatura, tá? Você pode perceber que boa parte do ano, eu tenho temperaturas baixas, temperaturas abaixo de 0 graus. Isso, se você... Pessoal, tem inverno na cidade do Cabo? Tem dias muito frios, né? Barcelona também tem, Sydney também tem, Mumbai já é uma região mais quente, né? As monções, quando chegam ali na região da Índia, geram muita chuva, muito alagamento, mas é um pouco mais quente. Agora, qual foi o grande segredo, a grande sacada dessa questão?
Barcelona, Cidade do Cabo e Sydney são cidades que não vão ter um clima frio tão presente, pelo menos não em tantos momentos do ano. E aí, se você pegar a temperaturas abaixo de 10 graus positivos, ó, você tem a maior parte do ano. Em resumo, qual das cidades, por mais que você não tenha conhecimento sobre o clima de Moscou, mas qual das cidades vai ter característica de apresentar aí por cerca de 4 meses temperaturas entre 10 e 20 graus? Aí realmente fica só Moscou, né? Então tem que ter uma noção legal do processo. Como a última Copa aí foi na Rússia, né? Talvez o pessoal já tenha entrado nessa onda quando fez essa questão, tá? Por hoje é só. Logo a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos os futuros aprovados no Enem.